Eu gostaria, então, que você abrisse a sua Bíblia comigo na Epístola aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Carta de quem, pastor? Não sei. Não tem concordância teológica sobre quem escreveu aos Hebreus. Agora não é tão importante para nós. O importante é saber que é inspirado. Toda a escritura é inspirada por Deus e apta para produzir ensinamento. Amém. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 3 e a gente vai embasar a palavra de hoje nesses textos. Amém? Então, liga teu coração comigo, se coloca diante do Senhor. Depois de ler, a gente vai orar. Aproveita esse tempo de oração para desconectar dos agentes externos, que eu sei que é normal, a gente tem muitas coisas, né, na cabeça, para que a gente consiga dar a Deus um tempo de qualidade e também poder receber dele aquilo que ele tem para nos ministrar. Amém. Abriram? Hebreus capítulo 12, Amém. versículos a partir do 1 diz assim, a minha versão NVI, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida, outras versões diz a carreira, que nos está proposta. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3 diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Para que vocês nem se cansem, nem desanimem. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti esses textos bíblicos, Amém. Pai, e juntamente com eles a nossa vida, considerando esse tempo, Senhor, sabendo que o povo é seu, a palavra é sua, Amém. São ovelhas do seu pastoreio, e eu estou aqui apenas como um instrumento, Pai, como um canal para fazer chegar a eles aquilo que está no seu coração. Eu preciso também desse alimento, Pai, de absorver daquilo que vai sair da minha própria boca. Então nós nos colocamos debaixo da unção do seu Espírito nessa noite, assim como nós já temos experimentado aqui no tempo de louvor, a sua direção, a sua liderança. Nós nos colocamos debaixo da sua completa inspiração, para que aquilo que está no seu coração se manifeste hoje à noite. E o Espírito da palavra, que é capaz de alimentar, libertar, quebrar os julgos, se manifeste de forma específica ao coração de cada pessoa. Aí cada um saia daqui despertado, alimentado, desafiado, mas principalmente, Pai, tocado pelo Espírito da sua palavra, que nos produz vida em nome de Jesus. Muito obrigado. Você crê? Amém. Então você pode sentar. Amém? Aleluia. Se não crer, não pode. Coisa boa, mas lá na Paraíba a gente brinca pinto no lixo. Sabe o que é pinto no lixo? Faceiro. Faceiro que só pinto no lixo, né? Eu estou igual pinto no lixo, de tão feliz, né, amados? Porque isso aqui é a nossa vida. Claro que nós temos a nossa relação com Deus no dia a dia, mas a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque a gente recebe da vida dos outros e a gente precisa estar debaixo de uma cobertura, testemunhando cobertura espiritual, e Deus está nos propondo esse tempo de retorno. Amém? Continue orando. A gente não pode baixar a guarda, e mesmo que o mundo diga que só vai piorar, a nossa declaração é: Só vai melhorar. Só vai melhorar, amém? É assim que a gente precisa crer. Mas veio no meu coração uma palavra, eu vou até, nem faço muito isso costumeiramente, mas eu vou dar um título, né? Até para você saber sobre aquilo que a gente vai ministrar. Coloquei meu cronômetro aqui para eu me orientar no tempo. Veio no meu coração uma palavra ontem à tarde, e veio essa frase: avançando, mesmo diante das adversidades. Avançando, mesmo diante das adversidades. E por isso que eu botei de propósito aqui a música De Fé em Fé. De fé em fé eu vou, né? Eu não vou retroceder. Retroceder é exatamente o contrário de avançar. Eu não vou retroceder, pode vir o que vier, né? A gente não fica orando para que coisas ruins venham, mas também nós não somos tão inocentes de pensar que não vai acontecer.
Porque nós estamos vivendo num mundo onde está debaixo da influência do maligno, né? E a Bíblia nos garante, Jesus, quando ele falou sobre essas coisas com seus discípulos e apóstolos, ele disse, ó, essas coisas eu estou dizendo para vocês, para que vocês tenham paz. Perceba que às vezes a gente entende as coisas erradas. Jesus, em seguida ele disse, ó, vai haver dificuldades. Aí a gente entende quase como se ele estivesse assim, ó, estou dizendo isso para que vocês se apavorem, para que vocês se desesperem. Não, quando ele disse, essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz, ele estava aplicando uma vacina ali. Ele estava dizendo, eu estou parafraseando Jesus, né? Contextualizando a linguagem, trazendo para hoje e parafraseando ele. É como se ele dissesse assim, seria responsabilidade minha dizer para vocês que nunca vai acontecer nada de errado? Seria responsabilidade minha dizer para vocês que nunca vai acontecer oposições? Por isso que ele disse, olha, essas coisas eu estou dizendo a vocês para que vocês tenham paz. Mas em nenhum momento ele disse assim, é para vocês ficarem passivos, é para vocês aceitarem porque é assim mesmo. Não, ele disse assim, mantenham o ânimo, ou tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Eu venci o mundo. Ou seja, essas coisas que são inerentes ao mundo, ao século, ao sistema, elas vão acontecer fatalmente, porque tem a ver com o mundo, tem a ver com o sistema, mas elas não precisam nos fazer sucumbir. Isso mesmo, sim. Não precisamos fazer sucumbir. E a nossa mensagem tem a ver com isso. Eu gostaria demais, amado, de dizer assim, se preparem porque a partir de hoje nunca mais vai acontecer nada de ruim. Eu gostaria de falar isso. Mas isso não seria uma mensagem verdadeira, seria uma mensagem utópica. Agora, a mensagem verdadeira disso aqui, independente de... Amém? Você está aqui? Amém. Acho que vocês passaram tanto tempo servindo na igreja que desacostumados, né, mano? Pode interagir. Amém. A mensagem real e verdadeira para mim e para a tua vida é que independente de... Amém. Nós temos uma garantia de Deus que em todas as coisas somos mais que vencedores. E essa palavra de hoje é exatamente para que eu e você nos localizemos nele, para a gente saber que, embora não esteja na minha e na sua competência mudar o quadro da nação, eu posso tomar posição sobre a minha própria vida e não permitir que isso me molde. É verdade. Amém, é verdade. Estão comigo, amados? Amém. Então o que é que esse texto tem a ver com isso? Mesmo, amém. O que é que esse texto tem a ver com isso? Portanto, também nós, preste atenção, o escritor aos Hebreus por inspiração, ministrando à igreja hebreia, aqui ele diz, ó, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. E com base nisso, partindo dessa declaração, ele começa a dar instruções para a nossa continuidade. Ele começa a dizer, livremos disso e tal, mas antes de dizer assim, ó, nós temos uma carreira proposta para a gente correr, ele quis pontuar, ele quis deixar para nós um exemplo, porque às vezes quando a gente olha para as dificuldades, para o tamanho das coisas, a gente pensa assim, bah, não dou conta não. Agora eu misturei o sotaque gaúcho com goiano, o bah e o dou conta não, né? Bah, dou conta não. É muita coisa. Só que muitas vezes, amados, agora eu vou confessar as minhas limitações. Muitas vezes eu olhava para isso aqui, estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. Por ele usar a expressão nuvem, eu achava que estava falando sobre uma realidade espiritual, sobre os demônios, sobre aquilo que estão nas regiões celestiais. E eu não sei se também não tem alguma coisa a ver com isso, mas como a Bíblia ela é absolutamente contextualizada, às vezes a gente pega um texto e isola e não sabe o que está dizendo. Mas se você pegar os contextos, você vai entender que o escritor estava dizendo aqui, falando sobre uma nuvem de testemunho, na verdade era usando uma ferramenta de motivação para que aquelas pessoas soubessem que, mesmo diante de grandes dificuldades, elas podem se posicionar e vencer, porque outras pessoas já fizeram isso. Entenderam? Então essa nuvem de testemunha não é uma realidade espiritual. São as pessoas que... Nós estamos lendo que capítulo? Capítulo 12 de Hebreus. Essa nuvem de testemunhas são as pessoas que ele cita no capítulo 11. E que testemunho é esse? É exatamente o testemunho de pessoas que, igual a nós, passaram por coisas piores do que as que nós passamos, mas elas não sucumbiram naquilo. Elas continuaram. E é por isso que ele diz, vendo
que nós temos uma grande nuvem de testemunha. E que testemunha é esse? Eles estão testemunhando a nosso favor, que apesar das dificuldades, é possível se manter em Deus, não negociar aquilo que você crê e possuir. Amém. Amém. Eu creio. E avançar. Amém. Volte só um pouquinho aí. Amém. Volte só um pouquinho para... Amém, Senhor. Nós estamos lendo o 12, você vai voltar para o 11. Obrigado, Pai. Hebreus capítulo 11. Amém. Aleluia. Estou Obrigado, animado, Senhor. amados. Amém. Melhor Também. coisa dessa vida é estar em Deus. É verdade. Amém. Aleluia. Eu concordo. Não tenho tempo porque o capítulo é muito grande. Eu concordo. Mas se você ver, já começa o capítulo 11 falando, ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, né? E a convicção de fatos que não vemos. E depois, a partir já do versículo 2, do 3, a partir do versículo 3, ele já começa a falar sobre essas pessoas que serviram de testemunho. Ele começa falando por Abraão, ó, pela fé, Abraão. Às vezes eu fico pensando, amados, porque parece que hoje em dia o único problema da vida é dinheiro, ou a falta dele. E Abraão realmente não tinha, esse era um problema que Abraão não tinha. Abraão estava muito bem, era muito bem de vida. Mas ele está aqui como herói da fé, não é falando da sua condição financeira, é falando que ele recebeu uma promessa num quadro de extrema debilidade. Amém. É verdade. Porque se fosse a promessa de ter um carro, claro, contextualizando, ele tinha condição. Se fosse a promessa de possuir um campo, uma fazenda, ele produziria aquilo com que ele mesmo tinha. Mas quando a Bíblia quando Deus falou com Abraão, a Bíblia diz que Deus prometeu a ele fazer dele uma nação, que daria a ele um filho e que desse filho viria uma nação. E o homem era velho, caiu nos pedaços. E a mulher dele já tinha passado o ciclo feminino, ou seja, não ovulava mais. Como ele que ia gerar? E era estéril. E além disso, mesmo se ela ovulasse, ela era estéril. Né? Ou seja, era um quadro extremamente adverso em relação à promessa. Então não tenho tempo para falar de cada um, mas você vai ver. Ele vai falar de Abraão, vai falar de Enoque, que diz-se de passagem, andou com Deus, a Bíblia diz, no relacionamento, e foi tomado para si. Enoque juntamente com Elias é as duas pessoas que a Bíblia cita. E Moisés fica também subentendido, porque a Bíblia diz que Moisés morreu e o corpo dele Deus tomou para si, né? Mas Enoque e Elias é certeza, não passaram pela morte, foram trasladados, arrebatados. Aí ele segue, vai falando, fala mais de Abraão. Eu quero só pegar o final aqui, quando ele, no versículo 32, versículo 32 do capítulo 11. Quantos estão acompanhando? Amém. Estão pegando o sentido da mensagem? Amém. Veja o que diz, 11:30 e, eu falei, 32. 11:32. Lembra que desde lá do começo ele já vem citando Abraão, Enoque, Moisés, José, vem citando. Quando chega aqui no 32 ele diz, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os seus profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados e afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes e pelas cavernas e grutas. E todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. Aí vai terminar o versículo dizendo que eles morreram sem alcançar a promessa, porque está falando daquilo que se cumpriria em nós na pessoa de Jesus. Sim. Mas eles servem aqui como testemunho para nós, e é isso que o escritor diz, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, exatamente de pessoas que passaram por coisas, por grandes adversidades e passaram.
Glória a Deus. Diga, a palavra é A palavra é passaram. Passaram. Sim, com certeza. Diga, vai passar. vai passar. Vai passar. Amém. Essa deve ser a minha e a sua postura. Vai passar. Sabe, amados, que o mundo olha para mim e para você. Quando as vizinhas da Tânia pensam nela, quando as amigas da Ionara pensam nela, da Cris, do Luiz, É verdade. quando pensam em vocês, pensam em nós como fontes. É verdade. Amém. Pensam em nós como pessoas que têm algo para dar. Aham. Que se elas estiverem num quadro de socorro, vai nos procurar. É verdade. E para isso, amados, a gente precisa estar ligado à fonte, para que a gente possa É dar. isso aí. É verdade. A Bíblia diz lá em João 15, falando da videira e dos ramos, que Jesus é a videira e nós somos os ramos, que a forma de um ramo morrer, se você quer saber como definhar até a morte, é se desligar da videira. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Quando Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, ele está dizendo, não assumam o formato, não vivam nos mesmos padrões. Amados, o mundo tem um sistema. E o mundo está debaixo de um governo que não é de Deus. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. A terra pertence a Deus. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E sempre vai ser. Mas está arrendada ao diabo. E é por isso que quando os demônios estavam aqui, ele dizia, já vieste me atormentar antes do tempo? Então o mundo tem um sistema. E se eu e você... Por quê? Eu não estou dizendo que as coisas que estão acontecendo no mundo são mentira. Não, é a realidade do mundo. E se eu e você nos permitir nos moldar ao mundo, quem vai ser sal? É. Quem vai ser luz? É verdade. Quem vai ser água que vai dessedentar a sede do sedento? Se a gente se submeter a todas as imposições do que o sistema está dizendo, quem vai ser socorro na questão do Covid e de outras coisas mais? É verdade. Estão comigo, amados? Sim. Por isso que a gente não pode assumir esse padrão. E nós não estamos aqui para negar os fatos, nós estamos aqui para encontrar referência na Bíblia, para ter uma postura de avançar e de vencer, Amém. Amém. mesmo diante daquilo que se opõe a Amém. nós. Amém. Sabe que quando Jesus diz, olha, essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz, o que ele estava querendo era dizer, eu não posso treinar vocês para serem fracos. É. Porque muitos de nós, a gente cresce no meio cristão com mentalidade muito condicional. Assim, ó, se Deus fizer, eu estou bem. Se Ele não fizer, eu estou com raiva dele. Ou se tudo for bem, está tudo dominado. Mas se uma coisa dá errada, eu me deprimo. E eu começo a procurar onde foi que eu errei, onde é que está meu pecado, por que Deus está fazendo isso comigo. Pior. Entendeu, amados? Tá. Quando antes de eu e você pensar em existir, Jesus já disse, ó, permaneçam na paz, mesmo se acontecerem coisas. Dá. Era isso que o texto estava dizendo. Crianças, pessoas. Se posicionem, mantenham o ânimo, Olha. porque manter o ânimo é um Terceiro, posicionamento de pai. fé, e a fé vence essas coisas. Amém. Essa revelação. Vamos voltar aqui para o texto. Aleluia. O texto diz assim, portanto, visto, agora que vocês já entenderam, vou ler, já vai fazer mais sentido. Portanto, nós, o 12:1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, uma vez que nós temos a referência de pessoas que já passaram por coisas muito piores do que nós, mais avançaram, ele diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, a minha mensagem é, avançando mesmo diante das adversidades, o que é avançar? Aula de português. Conceito de avançar é a dinâmica de não permanecer no mesmo lugar, de dar passos que lhe levem para frente. Esse dia eu estava ouvindo uma mensagem, uma conterrânea minha, ela assim, você já prestou atenção que os nossos pés apontam para frente? Ninguém aqui é curupira. Quem já ouviu falar em curupira? É uma figura do folclore, não sei se aqui, Sim. aqui tem. Não. Na escola, às vezes na escola. Curupira é um bicho que tem um pé para trás. É. É folclore. Não é nada que não enriquece nada. É uma cultura dispensável. Eu só estou usando aqui como exemplo.
Você já percebeu que os nossos pés é para frente? Amém. Dando indicativo de para onde a gente tem que ir. Amém. Amém. Entendeu? Porque o animal com que a Bíblia nos compara é ovelha, não é caranguejo não. Isso mesmo. Glória a Deus. Caranguejo aqui anda assim, ó. Você já viu? De lá de Ele anda de lado, ele não vai para frente. É. Ele não tem norte, ele não tem direção. Diga eu. Eu Fui feito. fui feito. Vai ir para frente. Vai pra É frente. por isso que a Bíblia diz que é de Amém. degrau em Amém, degrau, Senhor. de fé em fé. Então a dinâmica é essa, avançando. Vou avançando, lembra? Amém. Agora o texto diz, já que a gente precisa avançar, fique ligado aqui agora. Já que a gente precisa avançar, É isso aí. livremos-nos do que atrapalha. Isso. Amém. Se a dinâmica, amados, não só sugere, ela exige caminhada, ou ela exige, como o texto diz, além de uma caminhada, uma corrida, É. como é que eu vou correr carregando coisas? Ó, já existe a realidade da pandemia que independe de nós. Isso aí é obra das trevas. E também cumprimento dos tempos do fim. Independe de nós. Agora imagine, nós precisamos atravessar essas coisas. E vamos. Amém. E vamos. Oh Deus, amém. Agora, se eu e você estivermos carregando peso, como é que vai ser isso? É o que o texto diz. Livremos-nos de tudo que atrapalha. Se você botar 2 corredores, Usain Bolt e vamos, claro que isso só funciona nos exemplos, né? Vamos trazer para o mesmo tempo 2 grandes corredores. Usain Bolt, jamaicano, e Carl Lewis, um americano que ganhou todas as medalhas na época de... Digamos que ele tivesse a mesma idade, estivesse competindo na mesma Olimpíada. Estava ali na mesma prova. Só que o Usain Bolt é mais alto, é maior. É aquele que faz assim, ó. Que comemora assim, o jamaicano. Não sei se vocês já viram. Sim. Relâmpago. É. Ele é maior, ele tem um passo que aquele cara dá. Nada. É uma coisa louca. Mas digamos que eles estão ali para disputar 100 metros rasos, que é a prova de especialidade dele. E os caras pegam e põem em cima de Usain Bolt 60 quilos numa mochila, mais 10 quilos em cada tornozelo, e deixa o outro sem nada. O que é que vai acontecer? Mesmo que ele seja um homem forte e se esforce para correr, quem está com menos peso tem vantagem. É verdade. Eita, glória. Diga, quem está com menos peso Quem está com menos peso tem vantagem. tem E é por isso vantagem. que o texto diz, se a proposta é avançar, amado, a gente tem que se livrar do que atrapalha. É Aí eu verdade. dizia, já tem a pandemia que não tem nada a ver conosco. É. Agora, e o que tem a ver conosco? É. Que a gente pode se livrar. É verdade. Ah, pastor, mas a Bíblia fala sobre pecado e eu não estou em pecado. Que bom, glória a Deus, porque pecado atrapalha muito. Mas se você não está em pecado, a Bíblia aqui também fala sobre pesos. É. Pesos e pecado. Verdade. Então tem coisas que nem são pecado, mas atrapalham. Tem coisas que são lícitas, mas atrapalham. É. Tem coisas que são lícitas, mas estão tomando o lugar de outras coisas. Tem coisas que não são pecado, mas que a gente já devia ter deixado. Tem pessoas que não sabem nem quem a gente é, mas a gente carrega elas. É. E a gente precisa largar esses pesos. A gente precisa liberar perdão. A gente precisa ressignificar coisas que aconteceram no passado, porque isso tem sido uma ferramenta muito forte do diabo prender no passado, porque no passado, amados, ninguém pode ir. Ah, mas eu fui em tal lugar onde faz hipnoterapia e eu não estou aqui criticando ninguém. Mas não adianta. Você não vai voltar para o passado. O máximo que vai acontecer é um processo de relaxamento na sua mente, onde você vai começar a vislumbrar algo que aconteceu lá, mas voltar lá para consertar, não. Não. Não mesmo. Então, receba isso com o seu coração. Amém. Só existe uma forma de lidar com o passado. É como a Bíblia diz. Qual é a forma bíblica de lidar com o passado? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Amém. Ajuda. Enquanto a gente estiver querendo, amado, passar a limpo, É. ser reconhecido, ser isso, a gente vai ficar carregando peso e tem uma carreira Para correr. para correr. Amém. É verdade. Diga, eu tenho Eu tenho uma carreira. uma carreira Pra correr. pra Pra correr. correr. Obrigada. Ah, mas eu queria tanto que fulano me reconhecesse. E se não reconhecer? É. A gente vai perder a carreira. Isso. Não dá.
Não E eu não estou nem abordando a função de pecado, amados, porque eu tenho usado para mim um exemplo assim, ó. Coisa é certo e errado, a gente diz para quem não sabe. E não é o caso de vocês. Mas Deus me traz inspiração para falar sobre pesos. Coisas que comprometem. Coisas que são pequenas, mas para a dinâmica da caminhada impede. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi avançando mesmo diante das dificuldades. Diga, eu vou avançar. Eu vou avançar. A gente cantou aqui, ó, nada vai me parar. Amém. Então, para isso a gente precisa se livrar dos pesos. Sim. Enquanto eu ministro aqui, o Espírito ministra a você. Amém. Porque graças a Deus eu não sei da sua vida. E ninguém aqui tem a mesma vida, cada um tem a sua própria realidade. Mas eu não tenho dúvida de uma coisa: Deus está tratando especificamente conosco. Porque ou a gente aprende, pede iluminação do Espírito para a gente localizar essas coisas que nos atrapalham. Não sei se já aconteceu com vocês já acordar assim, ó, parece que não dormiu. Dorme que só um gato numa bica. Aqui nem fala bica, né, eu acho. Cai onde corre a água. Mas acorda cansado. É pesos que a gente precisa largar. Ah, amados, Deus está ministrando a mim também. Mas preste atenção. Existe um lugar de descanso. Aleluia. Você está comigo? Então a gente está pegando o texto para ir sendo ministrado aos poucos. Ele diz, já que é uma carreira que a gente tem, comecemos nos livrando do que atrapalha. Fulano, em 1912, disse que eu era feia. Pelo amor de Deus, deixa isso para lá. Ah, pastor, mas fulano disse que eu fiz tal coisa e eu não fiz. Você sabe que não fez e Deus sabe também. É as duas pessoas que precisam saber. É verdade. Estão comigo? Sim. Vamos continuar aqui. O texto continua dizendo: depois de fazer isso, que eu acredito que você já foi ministrado, então eu não preciso ficar moendo. Você já recebeu. Livrar os pesos. Eu não preciso ficar esticando as coisas. A outra coisa é, depois de se livrar dos pesos que nos atrapalham, que nos envolvem, corramos com perseverança. Diga, não é só correr. Não é só correr. Tem uma postura. Aí que mora a diferença. Não é só correr. Correr qualquer um corre. Porque assim, ó, quando há advertência na vida, é porque há possibilidade. Diga, quando há advertência, Quando há é porque advertência, há possibilidade. é porque há Então, possibilidade. quando a Bíblia nos adverte a perseverar, é porque existe a possibilidade de haverem coisas que vai trabalhar contra a nossa perseverança. Então, tem uma carreira? Tem. Aí a gente um dia está no culto, a palavra é abençoada, ali tocou e você faz 1001 programas. Faz 1001 planos. Só que, quando a gente sai daqui, amados, o céu não é mais azul. A grama não é mais verde do que era antes. Não. Tudo está normal. E vai precisar de quê? De uma postura de fé. De uma postura de continuidade. Vou lhe dar um exemplo que me veio à cabeça aqui para você entender sobre o que é, além de correr, correr com perseverança. Tem um amigo meu de infância que um dia ele se indispôs em casa com o pai e eles bateram boca, só que ele era um guri mesmo, tinha 10 anos de idade. Bateu boca com o pai, um brigava do lado, um brigava do outro, ele se despeitou, não sei se usa essa expressão aqui, e disse, eu vou embora de casa. E quando o pai vacilou, ele pegou a mochila, botou umas coisas dentro, botou R$2 e saiu caminhando, foi embora. Aí quando ele andou assim, como daqui na parada do ônibus ali bateu a primeira oposição bateu. Sede. Deu uma sede, um sol menor. Vou voltar para casa. Que coisa. A pessoa estava decidido, ele queria, sabia o que queria. Deu sede e ele voltou. Olha, brincadeiras à parte, amados. Deus está ministrando ao nosso coração. A gente vai passar. Diga, eu vou passar. Eu vou passar.
perseverar. Mas não é só correr, a gente precisa perseverar. Amém, Pai. Você não é o único pato da lagoa É. que amanheceu o dia depois de ter dormido cansado, querendo não sair da cama. Mas eu quero dizer, ainda assim, a gente precisa continuar, porque haverão oposições. Vão se levantar pessoas, circunstâncias, coisas, para tentar impedir que eu e você chegue onde a gente precisa chegar. Amém, Senhor. Pastor, vai ser fácil? Não, fácil é tomar um sorvete no sol quente. Perseverar sugere um posicionamento. É. E é por isso, amados, que a gente fala tanto sobre fé. Você viu que a gente está falando aqui, ó. Está chegando o tempo de acontecer, mesmo que não sinta. É. Porque nós aprendemos no meio da igreja que o que autentica a manifestação de Deus é aquilo que eu sinto. Deus está aqui, estou sentindo. E aí, fulano, sentiu Deus hoje? Ah, senti. Ah, então Deus estava. E aí, sentiu? Não senti. Então ele não estava. Pelo amor de Deus. Mas que bom quando a gente sente. Mas se a gente sentir, ele está. E se não sentir, ele está também. Amém, graças a Deus. Porque ele diz, estarei no meio de vós quando se reunirem. Não é quando você sentir. Vamos ser honestos, amados. Às vezes a gente vem para a igreja porque a gente sabe que precisa, mas a gente está sentindo mesmo a vontade de ficar em casa. E é por isso que a gente fala sobre se mover por fé. Porque vai ter dias, vai ter circunstâncias, e esse tempo que a gente está vivendo é muito propenso para isso, que a única coisa que a gente vai ter é o referencial de fé, para a gente mergulhar lá dentro e dizer, eu não estou sozinho, Isso. existe uma fonte que é dentro de mim, Amém. e é ali que eu vou buscar o que É eu assim, preciso, desse jeito. porque as oposições se levantam. Obrigado. Eu falei na live, né, que foi uma coisa que eu também ouvi numa mensagem, uma coisa comum acontecer, né, um trocadilho de palavra, né, a mulher disse assim, sobrou mês no fim do dinheiro. Sobrou mês no fim do dinheiro. Pastor, você não quer dizer sobrou dinheiro no fim do mês? Não, essa aí seria a coisa certa, né? É. Mas é o que é muitas vezes comum acontecer. Eita, sobrou mês no fim do dinheiro. Ou seja, o dinheiro acabou. No dia 15 ainda tinha mais. Acontece. Não é a vontade perfeita de Deus, mas acontece. E agora o que a gente vai fazer? Lançar a mão do que nunca falta. Isso mesmo. Lança a mão daquilo que sempre vai. Aleluia. Se o mês tivesse 40 dias, ainda ia ter lá, no Amém. bom Em nome de depósito. Jesus. No bom depósito. Amém. Eu creio, Pai. Muito bom. Por isso que não é só correr, é correr com perseverança, é correr com maturidade. Sabendo que é possível dar 3 passos para frente, talvez dê um para trás, talvez dê até 2. Isso é maturidade. É saber que nesse processo a gente vai conquistar 1, conquistar 2, mas talvez a gente perca 1 e saber, ainda assim, eu preciso continuar. Amém. Amém. É saber que nem todo mundo vai sorrir pra gente com um sorriso Colgate, mas ainda assim, eu não preciso assumir um espírito de avestruz e botar a cabeça no buraco. Com certeza. Eu posso continuar, diga, eu vou continuar. Eu vou continuar. Então diga, não é só correr, Não é só correr. é correr com perseverança. É correr com perseverança. O que é perseverar? É insistir até que. Amém. Diga, perseverar. Perseverar. Continuar. É continuar. Até que. Até que. Até que o quê? Até que se manifeste Amém. aquilo Isso pelo que mesmo. você está perseverando. Amém, Pai. Sabe que a maioria das pessoas, amados, não conseguem porque elas desistem? Deixa eu lhe dar uma revelação aqui. Você já viu? Quantos já foram no shopping aqui? Vamos combinar para ir todo mundo junto quando acabar esse negócio. Vamos tomar um açaí, comer um negócio. Vamos receber. Quando você vai no shopping, você vai em direção à porta. Quando você chega numa certa distância, um sensor de presença lhe localiza. Você entra na área de abrangência da função daquele sensor e a porta se abre. Sim ou não? Sim. E eu que sou educado sempre agradeço, né, amor? É. Obrigado, dona porta. Faz isso mesmo. O que isso tem a ver com as coisas que a gente está falando? Muitas vezes, amados, a gente não consegue entrar naquilo que Deus quer, porque antes de chegar, antes de chegar no raio de ação, de ser atingido por aquele mover de Deus, a gente retrocede. Porque não sejamos... Olha, o que Deus quer produzir maturidade. Amém.
A gente não pode ser inocente e achar, eu pertenço a Deus, não vai haver resistência. Mas a gente está vivendo a época em que as resistências vão se manifestar somente por essa realidade. Só por você pertencer a Ele. Então a gente não pode dizer, coitado de mim, porque agora eu sou crente, as pessoas... Não, amados. Amém. Sabe que no passado as pessoas que são exemplo para nós, eles diziam assim, para mim é uma honra e eu me alegro em ser perseguido por amor a Cristo. Hoje em dia tu diz, Senhor, olha aí, eu sou crente e olha o que está acontecendo. Crente meia tigela. Vamos voltar aqui para o texto que eu preciso encerrar para a gente celebrar a nossa redenção. O texto continua dizendo, né, eu já falei sobre se livrar do que atrapalha, eu já falei que não é só correr, mas é correr com perseverança, insistir, permanecer. E ele dá outra indicação agora no versículo 2, ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus. O que é isso? Diga, foco. Sabe que quando a gente não tem um foco, qualquer caminho a gente pode mudar a direção. Não se sinta condenado, mas hoje eu e você precisamos sair daqui fazendo essa pergunta. Onde eu quero chegar? Porque isso é o que vai produzir o combustível para a minha perseverança, o tópico anterior. Porque as oposições vão vir, e eu já disse, não é só correr, é correr com perseverança. Agora, quando algo me resiste, e vai haver, quando vem as resistências, e desse lado aqui eu não tenho razões suficientes para empreender esforço, para aplicar força, vamos ser honestos, mas quem sofre por decisão? Ninguém. A gente só sofre porque precisa. Quando você vai numa academia, não sei vocês, tem uns exercícios, rosca direta, tem uns que é rosca invertida, olha, e você está lá se acabando, né? Tem uns exercícios que você faz e as pernas ficam assim depois, ó. Você não consegue subir o degrau de casa. Força, dor, mas por quê? Porque você está visando o resultado. Existe um foco. Por que a gente se distrai tão fácil? Porque qualquer coisa que aparece sugere que pode ser aquilo que você estava procurando. Por quê? Porque você não sabe o que quer. Ou eu não sei o que eu quero. Avançando mesmo em tempo de dificuldade. Aí a palavra, livrando do que atrapalha, não só correndo, mas correndo com perseverança. E o terceiro ponto é, tendo os olhos fitos em Jesus. Foco. Foco. É saber onde você quer ir e quem vai lhe levar lá. Ele diz, o autor e consumador da nossa fé. Existe um inimigo, amados, que é um vento que sopra nas nossas portas, na minha e na sua. Chama distração. Distração. É uma coisa que, sabe, compromete demais a caminhada. E às vezes, quando se fala de distração, a gente pensa logo, né, celular, essas coisas. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Porque Deus já falou com você noutra ocasião sobre isso. Nem vou entrar nesse mérito. E muitas vezes. Mas existem outras coisas que são distrações, que comprometem o nosso foco, que vem literalmente se atravessa no nosso caminho. Então hoje a minha oração é que o Espírito Santo traga iluminação. Amém. Para que a gente bote as coisas no papel e a gente pense, onde é que eu quero chegar? Qual é o meu foco? Porque, amados, até Jesus, olha a expressão do Espírito Santo, até Jesus, a Bíblia diz que foi por causa da alegria que estava proposta que ele suportou a cruz. Vamos ver. O versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Aleluia. Você pensa o quê? Que quando Jesus estava ali no Getsemane, que os seus microporos se abriram e ele transpirou sangue e disse, se possível for, passa de mim esse cálice. Foi por quê? Uma frase bonita para ficar na Bíblia. Ele estava em extrema
contrariedade com o seu corpo. Ele estava sabendo exatamente cada coisa que ele ia passar, cada coisa que ele ia sofrer. Medo, pânico. A ponto de dar voz a isso. É quase como se ele dissesse, tem um plano B. Até que ele percebeu que a sua alma estava falando e disse, todavia, não seja como eu quero. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque para isso eu vim. Nasci e vim ao mundo. Mas, quando eu e você nos deparamos com aquilo que se opõe, se não for como Jesus, que por causa da alegria que estava proposta, se a gente não souber o preço, amados, o valor daquilo que a gente está correndo para atravessar, pode ser que a gente fique no primeiro obstáculo. Quando der sede a gente volta, lembra? É verdade. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, existem muitas vozes no mundo. A voz da Rede Globo, às vezes a voz do esposo, da esposa, do vizinho. E a gente precisa decidir a quem eu vou dar ouvidos, porque, amados, o que a gente vê, o que a gente ouve, tem influência direta naquilo que a gente faz. No que a gente, em como a gente vive, como a gente lida com as coisas. Você está comigo? Sim. E para encerrar, que a mensagem boa é a mensagem pequena. É melhor deixar saudade do que alívio. Verdade. Ainda dentro do texto ele vai dizer assim, ó, versículo 3. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Em que propósito? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, o que esse último tópico ministra para mim e para você? A gente precisa olhar para o desprendimento, para o investimento, para a abnegação, para tudo que Jesus sofreu e passou. E fazer uso daquela frase do filme Resgate do Soldado Ryan. Faça valer a pena. Fazer valer a pena. Na verdade, um tópico está ligado ao outro. Ter os olhos fitos em Jesus é isso. É você saber, está difícil? Tá. Mas eu tenho a referência de que Jesus passou tudo isso com um propósito, para que eu não desanimasse, para que eu não ficasse pelo caminho, para que eu não desistisse. Estão comigo, amados? Amém. Estão vendo que, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, diga assim, eles eram pessoas de Deus. Pois é, eles eram pessoas de Deus. Eles eram pessoas de Diga, Deus. e eu também sou. E eu também sou. Diga, eles passaram por isso Eles passaram por e isso. venceram. E venceram. Eu também vou vencer. Eu também vou vencer. Agora você quer que eu diga uma diferença entre você e ele? Eles não tinham o Espírito Santo dentro. É verdade. É verdade. É bem desse jeito. O Espírito Santo vinha sobre eles. Todo. De vez em quando. Vinha quando precisava. Vinha para manifestar poder. Vinha para manifestar milagres. É verdade. Mas não habitava. Agora ele habita dentro de mim. Amém. E dentro de você. Graças a Deus por isso. Existe uma adversidade? Claro que existe. O mundo está gemendo agora. Mas eu e você somos sal e luz. Amém. Nós vamos sair, amados, em nome de Jesus. Nós vamos sair desse conceito de coitado, de autocomiseração, de ter pena de si mesmo. Nós vamos sair disso. A gente vai se levantar entendendo quem nós somos em Cristo. Amém. Sabendo que dificuldades existem, mas a Bíblia diz em todas as coisas somos mais que vencedores. E a Bíblia ainda diz mais, que Deus trabalha, Ele opera nas coisas para que elas cooperem para o nosso bem. Amém. Tem coisas que nasceu no coração do diabo, tem eventos que foi provocado por ele. Mas a Bíblia diz que naquilo, Deus vai mover as coisas e favorecer a mim e a você. Amém. Eu creio. Porque Ele é perito em transformar maldição em bênção. Amém. Então, às vezes, quando eu penso na minha humanidade, eu quero ligar ponto com ponto. Como é que isso vai mudar? Como é que isso aqui vai... Olha, eu não sei. Se você perguntar assim, pastor, é tudo pandemias, salário atrasado, isso aqui, como é que isso vai me favorecer de alguma forma? Eu lhe respondo com duas palavras, não sei. Eu só sei que vai. Amém. Amém. Porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam
Todas as coisas cooperam. Não. Para o bem daqueles que amam a Deus. Diga, eu vou avançar. Eu vou avançar. Mesmo com dificuldades, eu vou Em nome de avançar. Jesus.